Uma explosão devastadora na zona portuária de Beirute. Oh, xeremaço, ye, calama, surie, caramanai. Acorda, igreja minha, desperta! Porque aqueles que estiverem com seus cântaros na mão, aqueles que estiverem com azeite na botija, rasurie, caramassou, estes serão levados, ricalamassou para o céu, diz o Senhor. É neste tempo de provação que eu separo o joio do trigo. Rassurie caramassou, diz o Senhor. Acorda, igreja. Deus está sacudindo a terra. Não é São Paulo, não é o Guarujá, não é o Brasil, é o planeta Terra. Para que saia água. Rassurie caramassou para as nações, diz o Senhor. A tragédia tem sido atribuída ao armazenamento incorreto de quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio. O composto químico é usado como fertilizante, essencial para a agricultura em todo o mundo. Naquela época, que ali era concentrado o maior mercado mundial de especiarias, o comércio das nações, amém? Partia dali, através daqueles mares, daquelas cidades litorâneas, amém? E ali havia muita corrupção, havia muito ali coisas erradas, pessoas serviam outros deuses, não serviam a palavra de Deus, amém? Não serviam o nosso Senhor Jesus, o grande eu sou, Jeová Jireh, Jeová Rapá, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Deus eterno, o nosso Senhor Jesus, amém? Então ali havia muita prostituição, havia muitas coisas erradas por não seguir a palavra de Deus, roubo, pessoas, como você vê por causa do capitalismo, muitas nações ricas e outras muito pobres, pessoas morrendo por fomes no mundo, não é? Pessoas morrendo por pestes, por doenças, por não ter recursos financeiros para poder se cuidar, para poder se tratar, amém? Então essa profecia naquela época veio, amém? Para a cidade ali de Tarsis, a cidade de Tiro, que fica... A explosão atingiu o mais importante porto do país, por onde chegava quase todo o alimento que abastece a população. A zona portuária destruída fica a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Só para você entender o tamanho do estrago, a explosão foi sentida até na ilha de Chipre, que fica a mais de 200 quilômetros da costa. Dá para imaginar o cenário de devastação que atingiu todo esse raio ao redor do porto. Dizendo que ela ficaria assolada. Amém? Ou seja, meus irmãos, isso não é diferente. De tempos em tempos, o Senhor vem com o seu juízo sobre a nação, sobre as nações, sobre a terra, sobre nós, a igreja de Cristo, e sobre os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Amém? Um local onde era exultante, um lugar onde era glamuroso, um local onde ali se concentrava o poder ali do comércio, amém? Um local onde os poderosos estavam, os reis estavam, os governantes, aqueles que tinham muito poder aquisitivo e controlavam o mercado mundial, amém? Através do comércio, através dos navios, através do envio das mercadorias, amém? Para outros continentes, para outros países, amém? Em Beirute, a substância estava armazenada em um galpão na zona portuária há pelo menos 6 anos. O governo libanês sabia dos riscos de segurança e também da possibilidade de transformar o local em um alvo de ataques. O material estava neste navio, que fazia o trajeto entre a Europa e a África, mas teve que abandonar a viagem justamente no Líbano por causa de problemas na embarcação. Desde então, houve vários alertas das autoridades alfandegárias sobre o risco de manter o nitrato de amônio naquela região. Quem formou esse desígnio contra Tiro? Distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Vou me atentar a esse versículo e ler ele mais uma vez. Quem formou este desígnio contra Tiro? Distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra.
Só que nada foi feito pelo governo local. Em menor escala, o nitrato de amônio também pode ser usado para a fabricação de explosivos, como os que foram utilizados no atentado de Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1995. Para este especialista em Oriente Médio, a explosão também pode ter sido uma retaliação internacional ao grupo extremista Hezbollah, que é um dos grandes inimigos de Israel e teria bases na região portuária. Eu ainda trabalho com a hipótese que, por mais que já tenha negado, o governo israelense fez um ataque contra um desses depósitos ou fábricas de equipamento militar e a explosão acabou sendo maior do que se previa. Quem são vocês que pensam que podem lutar um contra os outros? Que pode dizer, eu tenho a bomba, eu não tenho a bomba, eu tenho isso, eu não tenho isso, eu sou mais poderoso, eu sou menos poderoso, a minha economia é melhor, a minha economia é pior, eu sou o maior produtor industrial do mundo por causa que eu exporto e faço isso e produzo os produtos e escravizo crianças para fazer isso. Meus irmãos, Deus está julgando as nações. Canaã, ela foi fundada a partir do filho Cã de Noé. O filho Cã foi aquele que, quando viu Noé se embriagando, amém, foi contar para os irmãos a vergonha do pai. Amém? E o que nós mais temos visto hoje, qual que é um dos maiores maus do século que Deus abomina? Irmãos se levantando contra irmãos. A destruição do porto de Beirute vai impactar profundamente na já depauperada economia libanesa. O porto respondia por cerca de 90% de tudo que entrava e saía do país. Parece ser muito claro que as dificuldades econômicas vão se agravar e, muito provavelmente, a instabilidade política vai aumentar a partir de agora com uma nova onda de pressão popular. Sobre o mar, e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. Ele estendeu a sua mão sobre o mar, e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. Meus irmãos, veja que nós estamos vivendo um cenário de Terceira Guerra Mundial, para estarmos contextualizando aquilo que está acontecendo no mundo, né? A palavra do nosso Deus, que é uma palavra profética, amém? Então, aqui, esta profecia vem para nos alertar, amém? Que de tempos em tempos o Senhor ele traz o juízo sobre a terra. E eu encerro aqui, meus irmãos, esta mensagem profética para a tua vida e peço, compartilha com o maior número de pessoas possível. Aqui quem vos fala, pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê, Avenida Rio Amazonas, 1811, os cultos às terças, quintas e domingos, 10 da manhã, 8 horas da noite, para aqueles que necessitam de uma oração de um pastor,